Menino fugitivo arrastou filha de motociclista para fora da água gelada. No dia seguinte, os motociclistas mudaram a sua vida. O menino sentiu a água antes de ouvir o grito. O frio penetrou nas solas dos seus sapatos, forte e instantâneo, quando o carro saiu da estrada e quebrou o guardrail. O metal guinchou, o gelo rachou. Então, o rio engoliu o som e os faróis desapareceram sob a água negra. Por meio segundo, a menina continuou a gritar. Depois, parou. Antes de continuarmos, diga-me nos comentários de onde está a assistir. Eu leio todos. O rio corria rápido nesta época do ano, cheio devido ao degelo e à chuva. A sua superfície estava coberta de gelo quebrado que tilintava suavemente ao se mover. O rapaz seguia a estrada ao longo da margem, com o capuz levantado, as mãos enfiadas nos bolsos, contando os passos como sempre fazia quando precisava de ficar invisível. Ele não deveria estar ali. Nunca estava. O acidente aconteceu 30 metros à sua frente, tão perto que ele sentiu no peito. O carro não capotou, não rolou. Apenas deslizou de forma limpa e errada, como se a estrada tivesse decidido soltá-lo. Num momento ele estava ali, com as luzes traseiras brilhando em vermelho na escuridão. No momento seguinte estava a tombar, num ângulo impossível, com o guardrail a dobrar-se como se estivesse à espera por isso. O carro bateu na água com o capô primeiro. O rapaz parou morto. Ele viu o teto mergulhar, as luzes traseiras brilharem mais uma vez através dos respingos, e então tudo ficou escuro, exceto a superfície do rio, fervilhando onde o carro havia afundado. O grito de uma criança rasgou a noite, agudo, em pânico, muito perto. O coração do rapaz bateu contra as costelas. Seu primeiro instinto foi o que o manteve vivo por anos: recuar, virar as costas, desaparecer antes que as luzes, as sirenes e as perguntas chegassem. Então, o grito transformou-se em tosse. O rapaz correu. A margem do rio estava escorregadia com lama e gelo. Ele escorregou nos últimos metros, bateu com força na água e ofegou quando o frio explodiu nas suas pernas. Roubou-lhe o fôlego tão rapidamente que ele quase voltou atrás. Quase. O carro já estava a afundar, inclinado para baixo, com a corrente a empurrá-lo. Agora ele podia ver o teto, logo abaixo da superfície, com bolhas a se soltarem onde as janelas se estilhaçaram. "Ei!" gritou ele com a voz a falhar. "Ei!" Nenhuma resposta. Ele esperou mais fundo. A água subia pelos joelhos, pelas coxas, pela cintura. O gelo cortava-lhe as mãos enquanto ele empurrava pedaços para o lado, batendo os dentes violentamente. O frio não era apenas frio. Era dor, aguda e desorientadora, gritando para o seu corpo parar. Ele não parou. Mergulhou. O choque foi total. O rio fechou-se sobre a sua cabeça, negro e esmagador, a pressão envolvendo o seu peito com tanta força que ele entrou em pânico por meio segundo e chutou cegamente. Abriu os olhos e não viu nada além da escuridão e do contorno fantasmagórico do carro abaixo dele. Ele mergulhou novamente, os dedos a raspar o metal. O teto era escorregadio. As suas mãos deslizaram inutilmente até encontrar a borda da moldura da porta. Ele chutou, puxou, arrastou-se ao longo da lateral do carro, com os pulmões a arder e a cabeça a girar. Lá dentro, uma forma se moveu. Um pequeno punho bateu fracamente contra o vidro. O rosto da menina apareceu na janela, pálido e distorcido pela água, boca aberta, mas agora silenciosa, os olhos fixos nos dele, arregalados de terror e algo pior. Confusão, como se ela não entendesse por que tudo tinha dado errado tão rápido. O rapaz agarrou a maçaneta e puxou. Nada. Tentou novamente, apoiando os pés contra o carro que afundava, os braços a tremer violentamente. A porta não se movia. A pressão mantinha-a fechada, o rio a pressionar, a vencer. Os seus pulmões gritavam. Ele emergiu o tempo suficiente para engolir ar, depois mergulhou novamente, desta vez mirando a janela. Enrolou a manga à volta do punho e deu um soco. A dor explodiu pelo seu braço. O vidro rachou, mas não se partiu. Ele bateu novamente. O terceiro golpe o estilhaçou para dentro, os cacos rasgando sua pele. Ele enfiou o braço, ignorando a dor, tateando cegamente até que seus dedos encontraram tecido. Ele agarrou, puxou, sentiu resistência enquanto a correnteza lutava contra ele. A menina não ajudou. Ela não podia. Seu corpo estava mole agora, os olhos piscando, bolhas escapando de seus lábios em trilhas lentas e inúteis.
Não, 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 pensou o rapaz, com o pânico a crescer forte e rápido. Ele enganchou o braço debaixo do dela e chutou com toda a força que tinha. Eles romperam a superfície juntos. O rapaz ofegou, sufocado, arrastando-a em direção à margem enquanto a corrente tentava levá-la embora. O gelo batia contra o seu rosto. As suas pernas pareciam não lhe pertencer mais, entorpecidas e pesadas. Mas ele continuou a mover-se centímetro a centímetro, escorregando e lutando até que os joelhos tocaram a lama. Ele desabou, puxando-a com ele. Ela não respirava. O rapaz rolou-a para o lado, as mãos a tremerem tanto que mal conseguia posicioná-las. Ele pressionou o peito dela com força, depois novamente, tossindo água dos próprios pulmões enquanto trabalhava. Respira, sussurrou ele com a voz a falhar. Por favor. O corpo dela sacudiu-se de repente, uma tosse violenta arrancando água da sua garganta. Ela inspirou ar com um som molhado e quebrado e começou a chorar fracamente, o som fraco, mas real. O rapaz inclinou-se para a frente, o alívio atingindo-o com tanta força que quase o deixou inconsciente. Faróis apareceram na estrada acima deles, distantes, mas a aproximar-se. Alguém gritou. Outra voz respondeu. O rapaz olhou para a rapariga, agora a tremer violentamente, as suas pequenas mãos agarradas ao seu casaco encharcado. Ela estava viva, por pouco, mas viva. Isso era suficiente. Ele levantou-se com as pernas instáveis, tirou gentilmente os dedos dela da sua manga e cambaleou de volta para as árvores. Quando o primeiro carro parou e as portas se abriram, ele já estava a afastar-se. A água escorria das suas roupas, as mãos sangravam, o corpo tremia incontrolavelmente. Não olhou para trás. Atrás dele, as pessoas gritavam ordens. Alguém ajoelhou-se ao lado da menina. Sirenes soavam em algum lugar distante. O rapaz desapareceu na escuridão ao longo da margem do rio, convencido de uma coisa e apenas uma coisa. Se alguém o encontrasse, isso não terminaria bem. Ele não sabia que a menina que ele arrastara da água gelada era filha de um motociclista, cujo nome tinha peso em lugares onde a lei agia lentamente. Ele não sabia que, pela manhã, 100 motores estariam a aquecer. Ele só sabia que naquela noite tinha tirado alguém do rio e que no dia seguinte tudo mudaria. O frio não o deixou ir muito longe. Quando os gritos atrás dele se dissiparam e o barulho do rio engoliu tudo o resto, as suas pernas pararam de responder como deveriam. Não era dor, era dormência. Pesadas e distantes, como se estivesse a mover o corpo de outra pessoa através das árvores. Tropeçou uma vez, agarrou-se a um tronco, a casca arranhando-lhe as palmas das mãos. A água escorria das suas roupas a cada passo, as botas chapinhando suavemente na escuridão. A sua respiração vinha em rajadas agudas, o vapor a explodir da sua boca, mas já não sentia os lábios. Isso assustava-o mais do que o rio. Ele continuou a andar até que a estrada desaparecesse de vista, até que as luzes fossem apenas um brilho atrás da curva. Depois desabou debaixo de um pinhal, onde o terreno era mais baixo e o vento não o alcançava tão facilmente. Encolheu-se de lado, com os braços à volta do peito, os dentes a baterem com tanta força que lhe doíam as mandíbulas. Pensa, mexe-te, não adormeças. Ele tinha lá aprendido essa regra cedo. Dormir no frio não era descanso, era rendição. Primeiro tirou o casaco com os dedos desajeitados e lentos, as mãos a sangrar onde o vidro as tinha cortado. Torceu o tecido, a água escorrendo para a terra, e depois voltou a vesti-lo. Molhado era mau, nu era pior. Ele tirou a camisa até a metade e esfregou o peito com força, tentando forçar o calor de volta à pele que parecia não lhe pertencer mais. Os seus pensamentos vinham em fragmentos. O rosto da rapariga atrás do vidro, o modo como os olhos dela se fixaram nos dele, o som que ela fez quando finalmente respirou. Essa parte o manteve firme. Ele rastejou para mais perto de um tronco caído e encostou-se nele, bloqueando o pior do vento. Os seus músculos agora espasmavam violentamente. Todo o corpo tremia em ondas que ele não conseguia controlar. Concentrou-se em contar as respirações, em pressionar as mãos nuas contra os lados do corpo, até que a dor lhe lembrasse que ainda estava ali. Passaram-se minutos, talvez mais. O tempo deixou de ter significado quando o frio se instalou assim. Por fim, o tremor diminuiu. Não porque ele estava a se aquecer, mas porque o seu corpo estava a ficar sem energia.
Não, sussurrou ele com a voz quase inaudível. Ainda não. Ele forçou-se a levantar-se e cambaleou de volta para o caminho que corria ao longo do rio, sabendo que, se ficasse parado, não conseguiria levantar-se novamente. Cada passo parecia uma espera na lama. A sua visão estreitou-se, as bordas escureceram, mas ele continuou a andar, um pé à frente do outro, contando os passos em voz alta para se manter consciente. Quando chegou à velha estrada de serviço, as sirenes estavam por toda a parte. Luzes vermelhas e azuis banhavam as árvores, refletindo-se na água, no gelo e no asfalto molhado. Ele se abaixou instintivamente, deslizando por um aterro e entrando num bueiro de drenagem onde já tinha dormido mais de uma vez. O betão no interior estava gelado, mas seco. Ele desabou contra a parede, com o peito a arfar, e pressionou a testa contra a pedra fria. Carros passavam por cima, portas batiam, vozes chamavam nomes aos quais ele não respondia. Ele permaneceu imóvel. Depois de algum tempo, as sirenes seguiram em frente, convergindo de volta para o rio. O barulho desapareceu, substituído pelo som distante da água e pelo suave estalar do gelo a deslocar-se rio abaixo. O rapaz permaneceu enrolado na vala até que a sua respiração desacelerou e o tremor diminuiu o suficiente para que ele pudesse se mover novamente. As suas mãos estavam rígidas e inchadas agora, os dedos mal se dobravam. O sangue havia secado e escurecido ao longo dos seus nós, dos dedos e pulsos. Ele os flexionou com cuidado e estremeceu. Ao amanhecer, ele emergiu para uma luz cinzenta e miserável. O rio estava calmo novamente. A superfície quebrada apenas pelo gelo que se movia lentamente. Marcas de pneus marcavam a estrada acima, recentes e profundas. Alguém tinha deixado um cobertor na margem, já encharcado e abandonado. Uma ambulância estava estacionada de forma torta perto do guardrail, com as portas traseiras abertas. A rapariga tinha desaparecido. Isso deveria tê-lo feito sentir-se melhor. Em vez disso, o seu estômago revirou-se, Marciste. Ele puxou o capuz para cima e afastou-se do local, mantendo a cabeça baixa enquanto os socorristas conversavam entre si, revivendo a noite em frases curtas. Ninguém olhou para ele. Ninguém reparou no rapaz molhado com as mãos a sangrar a passar despercebido pela cerca viva. À meio da manhã, o frio tinha se instalado mais profundamente nele, penetrando-lhe nos ossos. Encontrou abrigo debaixo de um viaduto a cerca de 1,5 km a jusante. Tirou novamente o casaco e torceu-o uma última vez antes de o voltar a vestir. Não comeu nada. Não tinha nada para comer. À tarde, a história tinha começado a avançar sem ele. Uma criança retirada da água gelada. Um resgate milagroso. Um rapaz desconhecido que desapareceu antes da chegada da polícia. Ele ouviu fragmentos da história em um rádio tocando em algum lugar próximo, de um operário da construção civil falando ao telefone, de um transeunte que diminuiu o passo para olhar para o rio como se ele pudesse lhe dizer algo. O rapaz manteve distância. Milagres atraíam atenção. Atenção trazia perguntas. Perguntas levavam a lugares com portas trancadas, pranchetas e pessoas que falavam baixinho enquanto decidiam o seu futuro sem perguntar. À medida que a noite se aproximava novamente, o seu corpo finalmente começou a aquecer o suficiente para que a dor se instalasse adequadamente. Todos os músculos gritavam, as suas mãos latejavam com uma dor profunda e implacável. Ele enrolou-se debaixo do viaduto, apertou o casaco e ficou a olhar para o teto de betão acima dele. Em algum lugar da cidade, uma menina estava enrolada em cobertores aquecidos, com máquinas a zumbir baixinho ao lado da sua cama. Os médicos falavam em tons cuidadosos. Os telefones tocavam. Um homem que vestia couro e exalava autoridade ficava muito quieto, ouvindo palavras que mudavam a forma do seu mundo. O rapaz não sabia de nada disso. Ele só sabia que sobreviveria ao rio. E que se alguém o ligasse a isso, a sua vida como ele a conhecia, frágil e perigosa como era, acabaria. Então ele fez o que sempre fazia quando as coisas davam errado. Ele permaneceu invisível. A menina acordou a tossir. Não era a tosse superficial e entrecortada do rio, mas uma tosse profunda e dolorosa que lhe rasgava o peito e a deixava ofegante entre respirações. Uma enfermeira apareceu instantaneamente, com as mãos firmes, voz baixa e experiente, ajustando tubos e cobertores enquanto as máquinas emitiam um sinal sonoro suave ao fundo. Lá está a respirar sozinha, disse a enfermeira a alguém que não se via.
Isso é um bom sinal. Os olhos da menina abriram-se. A luz doía, o som doía. Tudo parecia grande demais e muito próximo ao mesmo tempo. Ela tentou se mover e não conseguiu, o pânico aumentando até que uma mão pressionou suavemente seu ombro. Calma, disse a enfermeira. Você está segura. Segura. A palavra ainda não fazia sentido. Onde? Perguntou a menina com voz rouca. Você está no hospital, respondeu a enfermeira. Você caiu no rio. Alguém te tirou de lá. A menina franziu a testa. A memória voltou em flashes. O guarda-corpo, a água a explodir através do para-brisas, o frio a roubar-lhe a respiração. E então um rosto próximo, tenso, os olhos fixos nos dela através da água escura. O rapaz, sussurrou ela. A enfermeira fez uma pausa. Que rapaz? Ele... Ele entrou, disse a menina com voz fraca. Ele não parou. A enfermeira trocou um olhar com o médico que acabara de entrar na sala. Lembra-se de como ele era? A rapariga abanou a cabeça lentamente. Frio, disse ela. Ele parecia frio. Foi tudo o que conseguiu dizer antes que a exaustão a levasse de volta ao subconsciente. Fora da sala, um homem permanecia imóvel. Era tão grande que o corredor parecia estreitar-se à sua volta, com o casaco de couro dobrado cuidadosamente sobre um braço e as mãos entrelaçadas como se estivesse a segurar algo frágil e invisível. O seu rosto era duro, fruto de anos a escolher quando não ceder. Ela está estável, disse o médico baixinho. Hipotermia, quase afogamento. Mais alguns minutos e estaríamos a ter uma conversa muito diferente. O homem acenou com a cabeça uma vez. Quem a salvou? O médico hesitou. Não sabemos. Um rapaz, aparentemente. Testemunhas dizem que ele desapareceu antes da chegada dos socorristas. O queixo do homem apertou-se ligeiramente. Um rapaz, repetiu ele. Sim. Ele ficou com ela? Não, disse o médico. Mas ele tirou-a de lá. Essa é a parte que importa. O homem olhou através do vidro para a sala onde a sua filha estava enrolada em cobertores, com máquinas a zumbir como guardas silenciosos. Ele imaginou o rio à noite, o gelo, a força que seria necessária apenas para mergulhar uma vez, quanto mais voltar com outra pessoa. Encontre-o, disse ele. O médico pestanejou. Desculpe-me. O homem voltou os olhos para ela. Alguém entrou na água e tirou a minha filha. Ele não fez isso por uma razão. Ele não esperou por elogios. Isso diz-me algo. O médico acenou lentamente com a cabeça. A polícia já está à procura. A voz do homem permaneceu calma. Eles vão procurar como sempre fazem. Eu quero procurar de outra forma. Ele afastou-se do vidro e pegou no telemóvel. A primeira chamada não foi atendida. A segunda tocou 2 vezes. Sim, disse uma voz do outro lado da linha. Preciso de si, disse o homem. E preciso que seja discreto. Quão discreto? Discreto o suficiente para que o miúdo não fuja se o vir a chegar. Uma pausa. Acha que ele fugirá? Sei que sim, respondeu o homem. Miúdos assim sempre fogem. Do outro lado da cidade, debaixo do viaduto, o rapaz sentou-se com as costas encostadas ao betão frio, olhando para as suas mãos. Eram piores do que ele pensava, com a pele rachada e inchada, os nós dos dedos roxos, os dedos rígidos e lentos a responder. Ele flexionou-os cuidadosamente, sentindo uma dor aguda e intensa agora que o calor tinha voltado o suficiente para ele sentir. Ele acolheu a dor. A dor significava que ele ainda estava ali. Um rádio chiava algures nas proximidades de alguém, não dele. Ele captou fragmentos de uma voz através da estática. Resgate milagroso de jovem desconhecido no rio perto da Ponte Sul. Ele encostou a cabeça na parede e fechou os olhos. Desconhecido era bom. Desconhecido era seguro. Mas a palavra milagre ficou gravada nele de uma forma que ele não gostava. Milagres atraíam atenção. Atenção fazia as pessoas fazerem perguntas para as quais não precisavam de respostas. Ele puxou o capuz para baixo e se escondeu ainda mais na sombra. Já a planear até onde iria antes que a luz do dia tornasse mais difícil se esconder. O que ele não sabia era que, em outro lugar da cidade, um homem que vivia segundo um código mais antigo do que a lei, acabara de fazer um plano diferente. Um plano que não envolvia algemas ou pranchetas. Um plano que começava com encontrar um menino que tinha entrado na água gelada e voltado, e não deixá-lo desaparecer. A busca não começou com barulho. Começou com café.
Uma lanchonete no lado sul que nunca fechava. Cabines de vinil rachadas pelo tempo. Uma churrasqueira que nunca esfriava o suficiente para parar de chiar. Homens que andavam de moto a noite toda e falavam muito pouco quando paravam. Um por um, as motos chegaram logo após o nascer do sol. Sem formação, sem emblemas à mostra, apenas motores a arrefecer, capacetes postos de lado, vapor a subir das jaquetas ainda rígidas com o frio. O homem chegou por último. Ele não se anunciou. Não precisava. Todos ali já sabiam por que tinham sido chamados. Um miúdo caiu no rio ontem à noite, disse ele calmamente, assim que a porta se fechou atrás dele. Tirei a minha filha de lá. Isso chamou a atenção sem drama. Ele fugiu antes que as luzes se acendessem, continuou o homem. A polícia está a chamá-lo de testemunha. A mídia está a chamá-lo de milagre. Isso significa que ele já está em perigo. Uma mulher à sua frente acenou com a cabeça. Um miúdo assim não fica parado. Não, disse o homem. Ele esconde-se, ele muda-se, ele desaparece. Um mecânico com graxa ainda sob as unhas inclinou-se para a frente. O que estamos à procura? Roupas molhadas, mãos cortadas, alguém que não quer ajuda, respondeu o homem. Passagens subterrâneas, túneis de drenagem, qualquer lugar onde o frio ainda não o tenha afugentado. E a polícia? Perguntou alguém. O homem abanou a cabeça. Não corremos atrás dele. Não o assustamos. Não tocamos nele. Seguiu-se um silêncio. Se ele achar que estamos a ir cobrar uma dívida, acrescentou o homem, vai correr até cair. Isso resolveu a questão. Eles se separaram sem precisar de atribuições. Todos ali conheciam lugares que a cidade esqueceu. Lugares onde as crianças acabavam quando o sistema decidia que era mais fácil perdê-las do que consertá-las. Primeiro, passagens subterrâneas, linhas férreas, canteiros de obras fechados para o inverno. Os motociclistas se moviam devagar, com os motores silenciosos, parando para conversar com pessoas com quem nunca ninguém conversava. Eles não faziam perguntas diretas, eles ouviam. Um segurança mencionou uma criança encharcada vista perto da Ponte Sul antes do amanhecer. Uma mulher em uma van de sopa disse que alguém com as mãos sangrando recusou luvas e foi embora. Um trabalhador da manutenção jurou ter visto um rapaz a torcer um casaco debaixo do antigo ramal ferroviário. Cada detalhe circulava pelos telemóveis sem nomes associados. Do outro lado da cidade, o rapaz sentia a cidade a apertar-se, não como uma armadilha, mas como uma rede a ser esticada sem urgência. Ele percebeu isso quando um carro da polícia abrandou perto do viaduto e depois seguiu sem parar. Quando um estranho lhe ofereceu café e não insistiu quando ele recusou. Quando as pessoas olhavam para as suas mãos e depois desviam o olhar rapidamente. Isso era novo. Ele arrumou o pouco que tinha. Meio sanduíche embrulhado em papel, um isqueiro que mal funcionava, um casaco com capuz ainda duro com água seca do rio, e mudou-se novamente, indo para a estrada de serviço ao longo da linha férrea, onde ninguém fazia perguntas. Ele não viu a bicicleta estacionada a um quarteirão de distância. Não ouviu o motor desligar. Um homem saiu lentamente, mãos visíveis, postura relaxada, como se não tivesse outro lugar para ir. Noite fria, disse o homem, sem olhar diretamente para ele. O rapaz parou imediatamente. Sim, respondeu ele, já calculando a distância, as saídas, a velocidade. O homem acenou com a cabeça. Os rios significam nesta época do ano? O rapaz cerrou os dentes. És da polícia? O homem abanou a cabeça. Não. Serviços sociais? Outro abanar de cabeça. Não. Então por que estás a falar comigo? O homem olhou nos seus olhos, calmo e firme. Porque alguém entrou naquela água ontem à noite e não precisava. O silêncio se prolongou. O rapaz deu um passo para trás. Eu não fiz isso por nada. Eu sei, disse o homem. É por isso que estou aqui. O rapaz o estudou atentamente, procurando por ângulos. Você vai me entregar? Não. Você vai me arrastar para algum lugar? Não. Então o quê? O homem enfiou a mão no casaco lentamente e tirou um par de luvas secas, colocando-as no capô da moto entre eles. Vou deixar isso aí. Podes pegar ou não. O rapaz olhou para as luvas. São tuas, acrescentou o homem, sem compromisso. Depois de um longo momento, o rapaz balançou a cabeça. Eu não aceito coisas. O homem acenou com a cabeça como se esperasse por isso. Justo. Ele deu um passo para trás, dando espaço novamente. Ouça, a menina está viva. Ela está a respirar sozinha. Os ombros do rapaz caíram ligeiramente. Ótimo, disse ele baixinho.
Ela está a perguntar por si, continuou o homem. Não pelo seu nome, apenas por si, engoliu o rapaz. Não quero problemas. Não causou nenhum, respondeu o homem. Apenas apareceu quando era necessário. O rapaz olhou para além dele em direção aos trilhos vazios. As pessoas não fazem isso sem querer algo. A voz do homem permaneceu calma. Alguns de nós fazem. Ele virou-se, voltou para a moto e ligou o motor sem dizer mais nada. As luvas permaneceram no capô. O rapaz esperou muito tempo depois que o som desapareceu. Então, lentamente, com cuidado, ele estendeu a mão e as pegou. Elas estavam quentes. Isso assustou-o mais do que o rio alguma vez o tinha assustado. As luvas ficaram no seu bolso mais tempo do que deviam. Ele continuou a andar depois de a moto desaparecer, as botas a estalar suavemente na gravilha ao lado dos trilhos, o coração ainda a bater forte devido ao encontro. Todos os seus instintos lhe diziam para as deitar fora, para as deixar em algum lugar e continuar a andar como se nada tivesse acontecido. Mas o frio tinha penetrado demasiado fundo. Depois de 1,5 km, os seus dedos deixaram de lhe obedecer novamente. A dormência voltou, familiar e perigosa. Ele abrandou, praguejou baixinho e finalmente tirou as luvas. Eram pesadas, forradas, do tipo feito para o inverno de verdade, não apenas para sobreviver a ele. Ele calçou-as. O calor atingiu-o imediatamente, forte o suficiente para fazê-lo sibilar. Ele flexionou as mãos lentamente, observando a cor voltar aos seus dedos. Parecia errado, como um erro, como aceitar algo que ele não seria capaz de devolver. Enfiou as mãos nos bolsos e continuou a andar. Ao meio-dia, a cidade já sabia contar a história em voz alta. Não os detalhes, ainda não, apenas o esboço. Uma criança retirada de um rio, um herói fugitivo, um menino desconhecido. Ele ouviu a história a sair da porta aberta de uma loja, de um rádio equilibrado na traseira de um caminhão, de dois homens a discutir baixinho perto de uma cafetaria sobre se alguém realmente faria algo assim, sem querer chamar a atenção. O rapaz manteve a cabeça baixa. Atenção era a última coisa que ele queria. Ele atravessou outro viaduto e se escondeu numa estreita faixa de árvores que acompanhava a curva do rio. O chão ali era macio, coberto de folhas velhas e gelo. Ele se agachou perto de um tronco caído, puxou o capuz e esperou. Se esperasse o tempo suficiente, as pessoas esqueceriam que ele existia. Isso sempre tinha funcionado antes, mas desta vez a espera parecia diferente. O seu corpo tremia não de frio agora, mas de reação tardia. O rio se repetia atrás dos seus olhos. A pressão, a escuridão, o rosto da menina na janela. Ele pressionou as mãos enluvadas com força contra os joelhos e respirou fundo, com a mandíbula cerrada, até que a memória se tornasse fraca o suficiente para desaparecer. Ele não percebeu o som dos motores no início. Estavam muito distantes, muito constantes. Quando ele os registrou, já sabia o que significavam. Não eram sirenes, nem trânsito, eram motos. Ele levantou-se lentamente, com todos os músculos tensos. 3 motos apareceram na estrada de serviço acima das árvores e pararam. Os motores desligaram, sem aceleração, sem movimentos bruscos. O homem de antes desmontou o primeiro. Ele não desceu o aterro. Ficou onde estava, visível, com as mãos soltas ao lado do corpo. Não precisas de ir a lugar nenhum, disse o homem calmamente. Só queria ter a certeza de que não congelaste. O rapaz não respondeu. Outra motociclista desceu da moto e encostou-se nela, de braços cruzados, com os olhos fixos no rio, em vez de nele. Um terceiro permaneceu sentado, com o capacete colocado, o motor a arrefecer. Ninguém se aproximou. Aquele rio leva mais do que dá, continuou o homem. Você saiu dele carregando outra pessoa. Isso tem um custo. O rapaz engoliu em seco. Eu disse que não quero problemas. Você não está em apuros, respondeu o homem. Você está no meio de algo que não pediu. O rapaz riu baixinho, amargurado. É assim toda a minha vida. O homem acenou com a cabeça como se isso fizesse sentido. Sim, faz sentido. O silêncio prolongou-se, preenchido apenas pelo barulho distante da água e pelo suave tic-tac dos motores a arrefecer. Por que é que estás realmente aqui? Perguntou o rapaz, e o homem não hesitou. Porque se as pessoas erradas te encontrarem primeiro, vão colocar-te num lugar de onde não pode sair. Aquilo foi mais duro do que qualquer ameaça. Os ombros do rapaz enrijeceram.
Eu não volto. Eu sei, disse o homem. É por isso que estou aqui parado e não te agarro. O motociclista encostado à moto falou pela primeira vez, com voz baixa e firme. Ninguém está aqui para te prender. Só não queremos que o sistema decida por ti. O rapaz olhou de um para o outro, com olhos perspicazes, procurando mentiras. Vocês nem me conhecem. Sabemos o que fizeste, respondeu o homem. E sabemos o que acontece às crianças que fazem a coisa certa e são notadas por isso. O rapaz olhou para as suas mãos enluvadas e depois voltou a olhar para cima. Não a salvei para ser salvo. A boca do homem tremeu, quase num sorriso. Ainda bem, porque não é isso que isto é. Ele deu um passo atrás, aumentando deliberadamente a distância entre eles. Há um lugar onde podes te aquecer. Roupas secas, um médico que não perguntará teu nome, a menos que tu queiras. E então? Perguntou o menino. Então tu vais embora, disse o homem. Ou não, tu decides. O menino olhou para além deles em direção à estrada aberta, ao rio, à cidade que de repente parecia menor do que naquela manhã. E se eu disser não? Ele perguntou. Então vamos embora, respondeu o homem. E não nos verá novamente. O rapaz exalou lentamente, a respiração embaçando o ar. O rio corria indiferente. Durante anos, todas as escolhas que ele fez vieram com uma parede no final. Esta não, apenas espaço. Só para me aquecer, disse ele finalmente. Nada mais. O homem acenou com a cabeça uma vez. Isso é o suficiente. Ninguém aplaudiu. Ninguém se moveu rapidamente. Eles esperaram enquanto o rapaz subia o aterro sozinho, as botas escorregando levemente no gelo, as mãos firmes dentro das luvas emprestadas. Quando ele chegou à estrada, um dos motociclistas lhe entregou um capacete e recuou imediatamente. Não se preocupe, disse ela. Você não vai andar muito longe. O rapaz pegou o capacete, sentindo seu peso, sua solidez. Pela primeira vez desde o rio, ele sentiu algo inesperado surgir através do frio do medo. Não era alívio, era possibilidade. A viagem foi mais curta do que ele esperava. Isso também o deixou inquieto. Sentou-se atrás da mulher, que lhe oferecera o capacete, com as mãos repousando levemente ao lado do corpo, sem agarrar, sem se agarrar. A moto movia-se suave e constante, sem acelerações repentinas, sem zigue-zaguear no trânsito, apenas um deslizar controlado por estradas secundárias que ele não reconhecia, mas que, de alguma forma, lhe inspiravam mais confiança do que as ruas principais. O ar frio cortava o seu rosto, nítido e limpo. O capacete abafava o mundo o suficiente para que os seus pensamentos desacelerassem, o rio finalmente recuando da frente da sua mente. As luzes da rua passavam em um ritmo uniforme, cada uma marcando a distância sem exigir atenção. Elas não falavam. Quando a moto parou, não foi em um clube ou em qualquer lugar que parecesse importante. Apenas um velho prédio de tijolos escondido atrás de uma oficina mecânica fechada. Janelas iluminadas, mas cobertas. O tipo de lugar pelo qual você passaria centenas de vezes sem ver. Lá dentro, o calor o atingiu como uma parede. Não era um calor intenso, apenas um calor constante e paciente que penetrou nos seus ossos e fez os seus joelhos tremerem levemente. Ele se apoiou numa bancada, envergonhado pela fraqueza, mas ninguém comentou. Um homem de cabelo grisalho ergueu os olhos de uma mesa cheia de ferramentas e bandagens. Os seus olhos foram direto para as mãos do menino. Jesus, murmurou ele. Riu. O rapaz acenou com a cabeça uma vez. Sente-se, disse o homem, já se movendo. Não foi por ordem, foi por instinto. O rapaz sentou-se. O homem trabalhou com cuidado, cortando o tecido molhado, limpando os cortes, envolvendo novamente os dedos inchados com falta de prática. Ele não perguntou o nome. Não perguntou de onde o rapaz vinha ou onde ele tinha dormido. Ele apenas trabalhou. Mãos firmes, voz baixa. Tem sorte, disse ele a certa altura. Água fria assim mata rapidamente. O rapaz encolheu os ombros. Não se sentia com sorte. O homem bufou. Nunca se sente. Alguém entregou ao rapaz uma toalha, depois roupas secas, um casaco com capuz que não cheirava a rio nem a fumo. Ele vestiu-o lentamente, músculos rígidos, corpo a protestar a cada movimento. A sopa está pronta, disse alguém lá atrás. Ele hesitou. O homem com as ligaduras olhou para cima. Come ou não, mas está aí. O rapaz comeu. Não tinha percebido o quanto estava vazio, até que a primeira colherada atingiu o estômago e o deixou tonto. Abrandou,
Forçou-se a respirar entre as garfadas, consciente dos olhos que não o observavam tanto quanto observavam a sala à sua volta, mantendo algo invisível. Depois de um tempo, o homem que falara com ele primeiro, aquele que deixara as luvas, aproximou-se. Ela lhe acordou, disse ele baixinho, respirando por conta própria. Os médicos dizem que ela vai ficar bem. O rapaz assentiu, o alívio afrouxando algo apertado no peito. Que bom, ela perguntou por ti, acrescentou o homem. Não perguntou o teu nome, só perguntou se saíste da água. O rapaz olhou para a sua tigela. Eu não fiquei. Ficou tempo suficiente, disse o homem. O silêncio instalou-se novamente, desta vez confortável. O que acontece agora? O rapaz perguntou finalmente. O homem não se apressou a responder. Isso depende de si. Eu não vou para lares coletivos, disse o rapaz imediatamente. Não volto para o sistema. Eu sei, respondeu o homem. Não estamos aqui para forçar nada. Os olhos do rapaz estreitaram-se ligeiramente. Todos dizem isso. Sim, concordou o homem, e a maioria mente. Ele encostou-se à mesa, mantendo a distância entre eles. Os policiais vão querer falar contigo. Os serviços sociais também. Vão chamar-te de herói. Depois vão tentar colocar-te em algum lugar. E vocês? O rapaz perguntou. Nós queremos que você viva, disse o homem simplesmente, e não seja destruído por pessoas que não o entendem. O rapaz olhou para ele. Por quê? A expressão do homem não mudou, mas sua voz suavizou-se um pouco. Porque você entrou naquela água quando não precisava, e porque o meu filho está vivo. Isso fez sentido. Não nos deves nada, continuou o homem. Isto não é uma dívida, é uma escolha. O rapaz afastou a sua tigela vazia. As suas mãos ainda doíam, mas a dor agora era suportável, controlável. E se eu for embora amanhã? Ele perguntou. Então vai-te embora, disse o homem. Ninguém te impede. E se eu ficar? O homem olhou-o nos olhos. Então ficaremos entre ti e as piores opções. O rapaz recostou-se na cadeira processando isso. Sem pressão, sem contagem regressiva, apenas o peso de uma decisão que realmente parecia ser sua. Lá fora, os motores ligavam um por um. Os motociclistas partiam na noite, voltando para suas vidas. Sem cerimônias, sem demora. O rapaz observava-os através da janela coberta e percebeu outra coisa que o surpreendeu. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas estavam deixando-o para trás. Não porque não se importassem, mas porque confiavam que ele não desapareceria assim que virassem as costas. Ele levantou-se lentamente, testando as pernas. Só por esta noite, disse ele. O homem acenou com a cabeça. Só por esta noite. O rapaz seguiu-o por um pequeno corredor até uma pequena sala com um catre, cobertores limpos e uma porta que fechava suavemente, mas não tinha fechadura. Pode trancá-la se quiser, disse o homem. Ou não. O rapaz sentou-se na beira do catre e esperou até que o homem saísse antes de se deitar completamente vestido, olhando para o teto. O sono veio rápido e pesado, arrastando-o para baixo antes que ele pudesse argumentar. E pela primeira vez desde o rio, quando fechou os olhos, não viu água negra. Viu a luz a refletir na superfície e a si mesmo a voltar à superfície. A manhã chegou sem permissão. O rapaz acordou com o som de movimento em algum lugar além das paredes. Botas no betão, uma porta a abrir, uma voz a murmurar baixa e calma. Por meio segundo, o seu corpo ficou tenso, velhos instintos despertando, prontos para correr. Então ele lembrou-se de onde estava. O quarto continuava o mesmo. A porta ainda estava fechada, mas destrancada. O cobertor ainda estava pesado e real sobre o seu peito, as suas mãos ainda doíam, mas de uma forma que significava cura, não perigo. Sentou-se lentamente e flexionou os dedos, inchados, machucados, bem enfaixados. Eles responderam lentamente, mas responderam. Isso parecia uma vitória. No fim do corredor, ele sentiu o cheiro de café. Café de verdade. Não aquele café queimado de postos de gasolina ou abrigos, mas algo mais rico, mais consistente. O estômago dele revirou, não exatamente de fome, mas de incerteza. Ficar mais de uma noite mudou as coisas. Levantou-se, vestiu o casaco com o capuz que lhe tinham dado e saiu. A sala principal parecia diferente à luz do dia, menos misteriosa, mais humana. Ferramentas nas paredes, uma mesa marcada pelo uso, canecas meio vazias,
Pessoas a seguir as suas rotinas sem parar para olhar para ele. Isso também era importante. Uma mulher olhou para cima do balcão. Dormiste? Ele encolheu os ombros. Um pouco, ela acenou com a cabeça. É melhor do que nada. Uma tigela deslizou na sua direção. Aveia, frutas, vapor a subir como uma promessa. Ninguém lhe disse para comer. Ninguém ficou a observar para ver se ele comeria. Ele comeu mesmo assim. Na metade, o homem, pai da menina, entrou por uma porta lateral. Agora sem casaco, apenas uma camisa surrada e a aparência de alguém que não tinha dormido o suficiente, mas tinha parado de fingir que conseguia. Eles se entreolharam. Nenhum dos dois falou a princípio. Podes ir quando quiseres, disse o homem finalmente. Não como um lembrete, mas como uma constatação. O rapaz acenou com a cabeça. Eu sei. A polícia veio aqui mais cedo, continuou o homem. Estão a fazer perguntas, mas ainda não estão a pressionar. O rapaz cerrou os dentes. Eles sempre pressionam no final. Sim, concordou o homem. É por isso que eu queria que estivesses acordado antes que isso acontecesse. O rapaz terminou a sua refeição lentamente. Vais me obrigar a falar? Não, disse o homem, mas vou dizer-te o que vai acontecer. O rapaz recostou-se ligeiramente. Ok, eles vão chamar-te de corajoso, disse o homem. Vão dizer que és um herói. Depois vão perguntar por que estavas perto do rio à noite, por que fugaste, por que não tens um endereço fixo. E quando as respostas não se encaixarem nos seus padrões, vão tentar colocar-te em algum lugar até que se encaixem. Os dedos do rapaz se curvaram inconscientemente. É isso que eu não vou fazer. Eu sei, disse o homem novamente. É por isso que essa parte é importante. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Não a empurrou em direção a ele. Apenas a colocou ali. O que é isso? Perguntou o rapaz. Opções, respondeu o homem, não ordens. O rapaz não tocou nela. Há um advogado que trabalha com crianças que não confiam nos sistemas, continuou o homem. Há um médico que não chamará os serviços sociais, a menos que você peça. Há um programa escolar que não usa a frequência como arma. O rapaz soltou um suspiro curto e sem humor. Parece caro. O homem olhou nos seus olhos. É, o rapaz enrijeceu. Não a salvei para ser comprada. Eu sei, disse o homem calmamente. E isto não é pagamento. Parece que sim, o homem não discutiu. Parece uma intervenção. Por que é? O silêncio prolongou-se. O rapaz olhou para a pasta como se ela pudesse mordê-lo. E se eu sair agora? Então direi à polícia que recusou ficar, disse o homem. E falo a sério. E não me seguirá? Não. E não enviará ninguém? Não. O rapaz procurou por falhas no rosto dele. Não encontrou nenhuma. Por que está a fazer isso? Ele perguntou baixinho. O homem não respondeu imediatamente. Ele olhou para a janela, onde a luz do sol cortava o chão em linhas nítidas. Porque enterrei amigos, disse ele finalmente. E porque quase enterrei a minha filha. E porque sei o que acontece com crianças que sobrevivem a coisas que não deveriam e depois são tratadas como problemas em vez de pessoas. O rapaz engoliu em seco. Não me deves lealdade, acrescentou o homem. Não me deves gratidão. Não me deves nada. Então o que queres? Perguntou o rapaz. A voz do homem permaneceu firme. Quero que não desapareças só porque o mundo não sabe o que fazer contigo. Isso atingiu-o mais do que qualquer outra coisa. Lá fora, os motores arrancaram. Um, depois outro. Os motociclistas partiram, afastando-se para as suas próprias vidas. Sem reuniões, sem observações. O rapaz percebeu. Eles estão a partir, disse ele. Sim, respondeu o homem. De propósito. O rapaz levantou-se lentamente, caminhou até a janela e observou as motos desaparecerem por ruas diferentes. Eles confiam em mim, disse ele. O homem acenou com a cabeça. Esse é o risco. O rapaz virou-se. Não confio facilmente. Não esperaria que confias, disse o homem. O rapaz exalou um longo e controlado suspiro. Não vou ficar para sempre, disse ele. Eu sei, não vou aderir a nada. Eu sei. E se isto se tornar pressão, pressão real, eu vou me embora. O homem olhou-o nos olhos. É justo. O rapaz olhou novamente para a pasta. Depois, sentou-se novamente. Apenas ajude-me a falar com eles, disse ele, para que eu não seja engolido. O homem acenou com a cabeça uma vez. Sem sorriso, sem triunfo, apenas aceitação. Está bem, disse ele. Faremos do seu jeito. O rapaz recostou-se na cadeira, exausto de uma nova forma.
Lá fora, a cidade continuava, sem saber o quão perto tinha estado de perder 2 vidas em vez de quase uma. E pela primeira vez desde o rio, o rapaz não estava a pensar em como fugir. Estava a pensar em como se manter de pé sem se afogar. A reunião não aconteceu num tribunal. Isso surpreendeu-o. Sem bancos de madeira, sem bandeiras, sem o selo do juiz a observar da parede. Apenas uma sala de conferências do município que cheirava vagamente a café e desinfetante, com uma mesa comprida, uma caixa de lenços que ninguém tocava e luzes fluorescentes que zumbiam como se estivessem cansadas de fingir ser neutras. O rapaz sentou-se perto da extremidade da mesa, com as mãos cuidadosamente cruzadas à sua frente, as ligaduras limpas, o capuz fechado, as costas direitas, sem desafio, sem timidez. À sua frente estavam 3 pessoas. Um detetive que ele tinha visto brevemente no Rio, uma mulher dos serviços sociais com olhos atentos num caderno fechado e um homem de fato simples que se apresentou apenas como advogado. Atrás do rapaz, mas não perto o suficiente para o incomodar, estava o motociclista, o pai da rapariga. Hoje sem couro, sem emblemas, apenas uma presença que não se movia. Agradecemos por ter vindo voluntariamente, disse o homem de fato. O rapaz acenou com a cabeça. Eu não queria que viessem buscar-me. Isso provocou um lampejo de surpresa. É justo, disse o homem. Vamos fazer-lhe algumas perguntas. Pode parar a qualquer momento. O rapaz olhou para trás uma vez. O motociclista acenou levemente com a cabeça. Está bem, disse o rapaz. O detetive falou primeiro. Conta-nos o que aconteceu no Rio. Começa por onde quiseres. O rapaz não embelezou, não dramatizou. Falou sobre o guarda-corpo, o ângulo do carro, a forma como a água ficou calma logo após engolir os faróis. Descreveu a pressão, a porta que não abria, o vidro a cortar-lhe as mãos. Não falou sobre medo. Falou sobre timing. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. Não ligaste para o 112, disse gentilmente a mulher dos serviços sociais. O rapaz olhou para ela. Não tinha um telefone. E depois que eu saí, ele disse, porque ficar significava perguntas, e perguntas significam lugares dos quais eu não posso sair. O homem de fato inclinou-se ligeiramente para trás. Tu entendes como isso parece? Sim, disse o rapaz, mas também entendo o que teria acontecido se eu tivesse ficado na água mais 10 segundos. O detetive acenou com a cabeça uma vez. O médico disse a mesma coisa. A mulher abriu o seu caderno pela primeira vez. Onde tem estado? O rapaz hesitou, o velho reflexo a surgir. O motociclista falou com voz calma e firme. Não precisa de um endereço. Ele não está a esconder-se. Ele está a escolher. A mulher fez uma pausa e fechou o caderno novamente. Tudo bem, isso era importante. O que quer que aconteça agora? Perguntou o homem de fato. O rapaz franziu ligeiramente o sobrolho. Não quero ser processado. O homem esperou. Não quero ser colocado em algum lugar porque é mais fácil para a burocracia, continuou o rapaz. Não quero desaparecer num sistema que chama isso de ajuda. Seguiu-se um silêncio. E o que quer em vez disso? A mulher perguntou. O rapaz pensou cuidadosamente. Quero tempo e quero decidir para onde vou sem ser perseguido. O homem de fato acenou lentamente com a cabeça. Isso é razoável. Soou estranho ouvir essa palavra aplicada a ele. Fora da sala, vozes moviam-se pelo corredor. Telefones tocavam. Uma porta fechou-se. A cidade continuava a funcionar. Precisamos de documentar isto, disse o detetive. Mas não há mandado. Não há acusações. Não estás em apuros. O rapaz exalou. Uma respiração que não tinha percebido que estava a aprender. A mulher olhou nos seus olhos. Você vai ouvir muito a palavra herói. Não quero isso, disse o rapaz imediatamente. Ela acenou com a cabeça. Imaginei. A reunião terminou sem cerimônias, sem algemas, sem condições, apenas um entendimento silencioso de que isso tinha sido diferente do que normalmente acontecia. No corredor, o motociclista caminhava ao lado dele, não à frente nem atrás. Fizeste bem, disse ele baixinho. O rapaz abanou a cabeça. Só disse a verdade. Exatamente, respondeu o homem. Saíram para a luz pálida da tarde. O frio tinha amainado o suficiente para se sentir que estava a ir embora, em vez de chegar. Algumas motos estavam estacionadas do outro lado da rua, não juntas, não vigiando, apenas lá. O rapaz reparou. Não estão a vigiar, disse ele.
Não, respondeu o motociclista. Estão a confiar. O rapaz engoliu em seco. A confiança ainda parecia um gelo fino. Caminharam em silêncio por um momento. Ela está a perguntar por ti, disse o motociclista, eventualmente, não o teu nome. Apenas se estás bem. O rapaz desviou o olhar. Diz-lhe que estou, eu direi. Pararam na berma. Não pertences a nós. O motociclista disse. Nunca pertenceste. O rapaz acenou com a cabeça. Ótimo. Mas o homem acrescentou. Também já não és invisível. Isso teve um impacto maior do que ele esperava. O rapaz olhou para as suas mãos enfaixadas, depois para a rua, onde as pessoas passavam sem reparar nele, sem saber o quão perto ele tinha estado de desaparecer no rio. Não sei como ser visto, disse ele baixinho. O motociclista não se apressou em responder. Aprendes da mesma forma que aprendes a sobreviver. O rapaz respirou fundo e deu um passo à frente, desta vez não se afastando. Pela primeira vez desde o rio, o mundo não parecia estar a fechar-se sobre ele. Parecia estar parado o tempo suficiente para que ele escolhesse onde ficar. Ao anoitecer, a cidade começou a reagir. Não com sirenes, mas com preocupação. Veio na forma de telefonemas e palavras cuidadosas. Um supervisor a querer uma atualização, um departamento, a perguntar se era realmente necessário manter as coisas em aberto, uma sugestão, suave e educada, de que talvez todos pudessem concordar que o rapaz tinha feito uma boa ação e seguir em frente. O motociclista ouviu tudo sem interromper. Quando a chamada terminou, ele não atirou o telefone nem praguejou. Apenas o pousou no balcão e olhou para o rapaz. Eles estão a ficar desconfortáveis, disse ele. O rapaz acenou com a cabeça. É aí que eles começam a fechar portas. Sim, concordou o motociclista. E a abrir as portas erradas lá fora, a chuva começou a cair fina e constante. Lavou a rua sem a alterar, uma lembrança de como era fácil as coisas parecerem normais novamente. O rapaz sentou-se na beira do sofá, com o casaco fechado e as mãos cruzadas. Eles vão perguntar por que eu estava perto do rio, por que corri, por que não fiquei. Eles já estão a perguntar, disse o motociclista. E quando não gostarem das respostas, o motociclista encostou-se ao balcão. Então vão tentar decidir por ti. O rapaz soltou um suspiro lento. É isso que eu estou a tentar evitar. Eu sei, disse o motociclista. É por isso que não os estamos a evitar. Isso fez o rapaz olhar para cima. Não estão? Perguntou ele. Não, respondeu o motociclista. Vamos ficar onde eles possam ver-nos, silenciosamente, claramente. O rapaz franziu a testa. Isso parece pressão. É, disse o motociclista, mas não do tipo que te prende. Naquela noite, a pressão chegou pessoalmente. Uma batida na porta, calma, comedida, do tipo que esperava ser atendida. Duas pessoas estavam do lado de fora, uma dos serviços sociais, outra do departamento jurídico. Ambas vestidas como se pertencessem a escritórios com paredes de vidro e temperatura controlada. Estamos aqui para conversar, disse a mulher sobre os próximos passos. O motociclista afastou-se sem bloquear a porta. Entrem! O rapaz ficou onde estava. A mulher olhou para ele, depois voltou a olhar para o motociclista. Queremos ter a certeza de que esta situação não se agrava. O motociclista acenou com a cabeça. Nós também. O homem de fato limpou a garganta. Há a preocupação de que o rapaz esteja a ser influenciado, que as decisões estejam a ser tomadas emocionalmente. O rapaz sentiu o maxilar apertar. O motociclista não levantou a voz. Ele salvou a minha filha. Isso não é uma emoção, é uma ação. A mulher sorriu levemente. E estamos gratos. Mas a gratidão não substitui a estrutura. O rapaz falou antes que o motociclista pudesse. A estrutura foi o que me trancou em quartos dos quais eu não podia sair. Seguiu-se um silêncio. A mulher olhou para ele com mais atenção agora. Você tem medo do sistema. O rapaz abanou a cabeça. Tenho medo de desaparecer nele. O homem de fato cruzou as mãos. Ninguém quer isso. Isso não é verdade, disse o rapaz baixinho. Algumas pessoas querem isso porque é mais fácil. O motociclista observou a conversa sem intervir, sem o salvar. Isso era importante. O que você quer? Perguntou a mulher. O rapaz respondeu sem hesitar. Tempo e o direito de ir embora se isto começar a parecer uma jaula. O homem de fato acenou com a cabeça lentamente. Isso é incomum. O motociclista encolheu os ombros, assim como tirar uma criança da água gelada. Outra pausa. Podemos organizar um plano temporário, disse a mulher.
Voluntário, sem colocação forçada. Check-ins regulares. Os olhos do rapaz estreitaram-se. E se eu disser não mais tarde, então você diz não, respondeu ela. E nós documentamos isso. Isso era novo. O motociclista inclinou-se ligeiramente para a frente. Coloque isso por escrito. O homem de fato hesitou. Depois acenou com a cabeça. Podemos. A chuva lá fora intensificou-se, batendo com mais força nas janelas. Depois que eles saíram, a casa ficou mais silenciosa, mas não mais vazia. O rapaz levantou-se e andou de um lado para o outro uma vez. Depois parou. Eles têm medo de ti. O motociclista abanou a cabeça. Eles têm medo de testemunhas. O rapaz olhou para as mãos novamente, lembrando-se do peso da menina enquanto a arrastava para fora da água. Eu não planeava ser uma. Ninguém planeia, disse o motociclista. É assim que geralmente funciona. Mais tarde, naquela noite, o motociclista levou-o ao hospital, não pela entrada principal, mas por um corredor lateral que cheirava a desinfetante e urgência silenciosa. Uma enfermeira acenou para que passassem sem fazer perguntas. A rapariga estava lá acordada, sentada ligeiramente, com a cor de volta ao rosto. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de reconhecimento. Você voltou, disse ela. O rapaz encolheu os ombros, desconfortável. Só estava a verificar. Ela examinou as mãos dele. Parecem melhores. Sim, disse ele. Vão ficar. Ela sorriu levemente. Você não vai voltar ao Rio, certo? Ele fez uma pausa. Esta noite, não. Isso pareceu satisfazê-la. O motociclista observava-os da porta, de braços cruzados, sem dizer nada. Ao saírem, o rapaz olhou para trás mais uma vez. Pela primeira vez, o hospital não parecia um lugar onde as coisas terminavam. Parecia um lugar onde algo tinha sido interrompido. Lá fora, a chuva diminuiu. A cidade não tinha acabado de pressionar, mas estava a aprender que, desta vez, o solo também pressionava. A pressão chegou na manhã seguinte, disfarçada de ajuda. Chegou cedo, antes que o café terminasse de ser feito, antes que a cidade decidisse completamente que tipo de dia seria. 2 carros pararam do outro lado da rua. Não juntos, sem identificação. Os motores funcionavam em marcha lenta, como se não tivessem outro lugar para ir. O rapaz reparou neles imediatamente. Eles estão aqui, disse ele. O motociclista não tirou os olhos do balcão. Eu sei, eles não bateram a porta. Eles não vão bater, respondeu o motociclista. Ainda não. No meio da manhã, a chamada começou novamente. Desta vez, vozes diferentes, mais suaves, mais cuidadosas. Palavras como transição e estrutura de apoio flutuavam pela sala, tentando pousar em algum lugar seguro. O rapaz sentou-se na beira da mesa, com as mãos em volta de uma caneca que não tinha tocado. Eles querem me mudar. Sim, disse o motociclista. Para um lugar temporário, um lugar que pareça bom no papel. E depois? Depois torna-se permanente se deixares de resistir. O rapaz acenou lentamente com a cabeça. É sempre assim que funciona. A batida finalmente chegou pouco antes do meio-dia. Não era alta nem agressiva. Era o tipo de batida que pretendia soar razoável. O motociclista abriu a porta. 2 pessoas estavam ali, uma dos serviços sociais, outra do departamento jurídico, ambas sorrindo da maneira que as pessoas sorriem quando precisam de cooperação sem resistência. Só queremos conversar, disse a mulher. O rapaz não se mexeu. Sentaram-se à mesa da cozinha, com os papéis dispostos ordenadamente, as mãos cruzadas e as vozes calmas. Isto não é um castigo, disse o homem do departamento jurídico. É proteção, o rapaz soltou uma risada baixa. De quê? Da instabilidade, respondeu a mulher. Da atenção. De estar no meio de algo maior do que você. O motociclista recostou-se na cadeira. Ele não se colocou no meio. O rio colocou. A mulher acenou com a cabeça em sinal de simpatia. E estamos gratos. Verdadeiramente. Mas a gratidão não elimina o risco. O rapaz olhou para os papéis sem tocá-los. Estão preocupados que eu diga a coisa errada. Estamos preocupados que fique sobrecarregado, disse o homem rapidamente. Não, corrigiu o rapaz. Estão preocupados que eu não diga o que vocês querem. O silêncio instalou-se. O motociclista não interrompeu. É por isso que vocês querem-me num lugar tranquilo, continuou o rapaz. Num lugar controlado, suspirou a mulher. Queremos que esteja seguro. O rapaz olhou-a nos olhos. Pessoas seguras não podem sair. Isso soou mais duro do que ele pretendia.
O homem do departamento jurídico limpou a garganta. Podemos fazer isto voluntariamente. O motociclista inclinou-se para a frente. Então coloque por escrito que ele pode ir embora. Sem atrasos, sem revisões. O homem hesitou. Coloque por escrito, repetiu o motociclista. O rapaz observou as expressões deles mudarem. Cálculo substituindo confiança. Precisamos de aprovação, disse a mulher. Então obtenham-na, respondeu o rapaz. Ou eu não vou a lugar nenhum. Eles saíram com as pastas intactas. Os carros do outro lado da rua permaneceram. À tarde o hospital ligou. A rapariga queria vê-lo novamente. Ele foi. Ela estava sentada agora, com cor nas bochechas, o cabelo trançado desajeitadamente por uma enfermeira que claramente não fazia tranças com frequência. Ainda estás aqui, disse ela quando o viu. Por enquanto, respondeu ele. Ela acenou com a cabeça, satisfeita. Que bom. Ela olhou para ele por um longo momento. Eles não vão levar-te, vão? Ele hesitou. O motociclista respondeu por ele. Não sem a sua permissão. A rapariga pareceu pensar sobre isso. Ótimo! Tu não desapareces facilmente. O rapaz sorriu levemente. Eu costumava desaparecer. Quando saíram do hospital, o motociclista parou-o junto ao carro. Eles vão pressionar mais amanhã, disse ele. O rapaz acenou com a cabeça. Então estarei aqui amanhã. O motociclista observou-o. Não precisas de lutar sozinho. O rapaz abanou a cabeça. Não estou a lutar. Estou a resistir. Naquela noite, os carros do outro lado da rua finalmente partiram. Não porque a pressão tivesse cessado, mas porque mudou. Em algum lugar do centro da cidade, a papelada mudou de mãos. A linguagem foi suavizada. Condições foram adicionadas e removidas. O tipo de mudanças que só acontecem quando a resistência não diminui. O rapaz ficou acordado no pequeno quarto, olhando para o teto. Durante anos, todos os sistemas que ele conhecia o moveram sem perguntar. Naquela noite, eles tentaram. E pela primeira vez não tiveram sucesso. Amanhã não seria mais fácil, mas seria dele. A oferta chegou tarde naquela noite, não por e-mail, nem por telefone, mas por correio. Um envelope simples deslizou pela abertura do correio e caiu no chão com um som suave. Sem logótipo, sem endereço de retorno, apenas espera. O motociclista não o pegou imediatamente. Ele ficou parado por um longo momento, de braços cruzados, observando o quarto em vez do papel. O rapaz sentou-se na beira do sofá, ainda com as botas calçadas, observando como se o envelope pudesse se mover sozinho. É isso? O rapaz perguntou. É alguma coisa, respondeu o motociclista. Ele abriu-o lentamente, da maneira que se faz quando já se sabe que o conteúdo não será bom. Ele leu uma vez, depois outra, a segunda vez com mais atenção. Eles querem que isto acabe, disse ele. O rapaz não perguntou como. Ele já sabia. Resolução silenciosa, continuou o motociclista. Acolhimento temporário, supervisão, sem admissão de culpa. Chamam a isso uma vitória para todos. E eu? Perguntou o rapaz. O motociclista olhou para ele. Tu tornas-te um parágrafo. O rapaz acenou com a cabeça. Era o que eu pensava. Lá fora, a chuva batia nas janelas, leve, mas persistente, como se a cidade lhes lembrasse que ainda estava lá, ainda se movia. Eles estão a oferecer proteção, acrescentou o motociclista. O rapaz bufou baixinho. De quê? Da atenção, disse o motociclista, de ser inconveniente. O rapaz recostou-se e ficou a olhar para o teto. Eu não pulei naquele rio para desaparecer na burocracia. Eu sei, disse o motociclista. Eles dirão que é para o meu próprio bem, continuou o rapaz. Eles sempre dizem isso. Sim, respondeu o motociclista. E eles vão falar a sério. Esse é o problema. O silêncio se estendeu entre eles, denso, mas não hostil. O que acontece se eu disser não? O rapaz perguntou. O motociclista colocou a carta de volta no envelope. Então amanhã será mais difícil. O rapaz sorriu levemente. Amanhã sempre seria difícil. O motociclista o observou por um longo momento. Você entende o que vem com isso? O rapaz encontrou o seu olhar. Eu entendo o que vem com fugir. Outra pausa. Não quero imprensa, disse o rapaz. Não quero entrevistas. Não quero ser um símbolo. Não serás, respondeu o motociclista. Não se eu puder evitar. E não quero que lutem por mim, acrescentou o rapaz. Quero que eles ouçam de mim. A expressão do motociclista mudou ligeiramente. Não era surpresa nem medo. Respeito. Tem a certeza? Perguntou ele.
O rapaz acenou com a cabeça. Estou farto de deixar que outras pessoas me expliquem. Eles dirigiram-se novamente ao hospital, tarde da noite, por ruas tranquilas lavadas pela chuva. Desta vez, sem entrada lateral, sem pressa. A rapariga estava acordada, sentada, com um cobertor sobre os ombros. Quando o viu, o seu rosto iluminou-se de uma forma que fez o peito dele apertar-se inesperadamente. Ainda estás aqui, disse ela. Por enquanto, ele respondeu. Ela o estudou seriamente. Eles não o assustaram. Ainda não. Ela assentiu, satisfeita. Ele sentou-se ao lado da cama, tomando cuidado para não incomodá-la. Eles podem fazer perguntas, ele disse gentilmente. Ela franziu a testa. Eu já respondi. Eu sei, ele disse. Só queria que você soubesse. Tudo o que você disser está bem. Ela olhou para ele por um longo momento, depois estendeu a mão e tocou sua manga. Aterramento leve. Tu não me deixaste, disse ela. Por isso não vou mentir. O motociclista observava da porta, sem dizer nada. Quando saíram do quarto, o rapaz parou no corredor e olhou para ele. Estou a dizer que não. O motociclista acenou com a cabeça. Acho que eles vão pressionar mais. Sim, eles podem tentar assustar-me. Vão sim. O rapaz respirou fundo, devagar e controladamente. Então vou contar-lhes a verdade. Toda a verdade. A voz do motociclista estava firme. Não estarás sozinho. Na manhã seguinte, o envelope ainda estava sobre a mesa, fechado, indeciso. Os telefones tocariam, reuniões seriam marcadas, palavras seriam escolhidas cuidadosamente para minimizar os danos. Mas uma coisa já havia escapado do seu controle. O rapaz tinha parado de fugir, e os sistemas construídos com base na fuga das pessoas não tinham uma boa resposta para isso. Amanhã não parecia uma vitória. Parecia uma pausa. O rapaz estava na escada dos fundos com uma caneca de café a aquecer as mãos, observando o nevoeiro se dissipar lentamente do rio à distância. A água parecia calma agora, quase inofensiva, como se não tivesse tentado matar ninguém um dia antes. Ele sabia que não era assim. Dentro da casa, vozes se moviam silenciosamente. Sem discussões, sem urgência, apenas pessoas a coexistir no mesmo espaço sem tentar controlá-lo. O motociclista saiu ao lado dele, com o casaco fechado e os olhos fixos no mesmo trecho de céu cinzento. Eles recuaram, disse ele. O rapaz não olhou para ele. Por quanto tempo? O tempo suficiente para fazer diferença, respondeu o motociclista. Eles documentaram a sua recusa. Voluntária, clara, sem colocação. O rapaz acenou com a cabeça uma vez. Ele tinha aprendido a não confiar em palavras que soavam definitivas. E a rapariga? Perguntou ele. Ela vai mudar-se para um lugar temporário esta tarde, disse o motociclista. Perto do hospital. Pessoas que não apressam as crianças. Pessoas que prestam atenção. Isso é bom, disse o rapaz baixinho. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo a cidade acordar. Carros a arrancar, uma buzina de comboio ao longe, o ruído normal de um mundo que quase tinha perdido 2 vidas e nem sequer sabia. Não vou ficar, disse o rapaz por fim. O motociclista não reagiu. Eu sei, não pertenço aqui, continuou o rapaz. E não pertenço a si. O motociclista acenou com a cabeça. Ótimo, não deve pertencer. O rapaz olhou para ele. Mas também não quero desaparecer novamente. Isso é diferente, disse o motociclista. E a decisão é sua. Eles foram ao hospital uma última vez antes do meio-dia. Sem portas laterais, sem atalhos, apenas entrando como qualquer outra pessoa. A menina estava sentada agora, com cor no rosto, cabelo preso em uma trança solta. Quando ela o viu, sorriu. Não foi um sorriso grande, nem dramático. Foi real. Tu vieste, disse ela. Ele encolheu os ombros. Eu disse que por enquanto. Ela observou-o cuidadosamente, como se estivesse a memorizar algo importante. Não precisas de voltar se não quiseres. Ele acenou com a cabeça. Eu sei, mas tu poderias, acrescentou ela. Ele não respondeu imediatamente. Sim, disse ele finalmente. Talvez. Ela estendeu a mão e tocou a mão dele bem onde a ligadura terminava. Gentilmente, sem medo. Obrigada, disse ela. Não em voz alta, sem emoção, apenas com sinceridade. Isso foi mais difícil de aceitar do que qualquer outra coisa. Quando saíram da sala, o motociclista parou no corredor. Não lhe deves um futuro, disse ele. Ou a mim, o rapaz abanou a cabeça. Eu sei, mas...
acrescentou o motociclista. Deu tempo a ambos. Lá fora, o dia já tinha amanhecido completamente. A luz do sol atravessava as nuvens e os raios pálidos, refletindo-se no pavimento molhado. Algumas motos passaram no final da rua. Os motociclistas seguiam em direções diferentes, sem olhar, sem esperar. O rapaz percebeu que a confiança não parecia com pessoas que ficavam, parecia com pessoas que partiam sem se preocupar que você desaparecesse. Eles ficaram ao lado do carro. Eu vou a pé, disse o rapaz. O motociclista entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. É um número. Advogado não é meu. Alguém que entende crianças que não se encaixam perfeitamente em lugar nenhum. O rapaz pegou o papel. Não estás a tentar manter-me por perto? Não, disse o motociclista. Estou a tentar garantir que não fique sozinho quando eu não estiver. O rapaz enfiou o papel no bolso. Virou-se e começou a descer a rua, com a mochila leve nos ombros, caminhando com passos firmes. Não se apressou. Não olhou para trás. A meio do quarteirão parou e virou-se. Sabe, disse ele, eu não pulei naquele rio porque ela era sua filha. O motociclista encontrou seu olhar. Eu sei. Eu fiz isso porque ela estava lá. Eu também sei disso. O rapaz acenou com a cabeça e continuou a andar. À beira do rio, a água seguia seu curso, levando consigo pedaços de gelo e reflexos do céu, que nunca permaneciam os mesmos por muito tempo. A estrada ao lado se estendia em ambas as direções, aberta e indiferente. Pela primeira vez, isso não parecia uma ameaça. Parecia uma escolha. O motociclista observou até o rapaz desaparecer na curva. Depois voltou para a casa, para sua própria vida, alterada de maneiras que ele não precisava explicar. A justiça não rugiu, não se anunciou. Chegou silenciosamente na água fria de um rapaz que não desviou o olhar e em 100 motores que nunca precisaram de arrancar para mudar alguma coisa. O rio continuou a fluir. A estrada permaneceu aberta. E algures à frente, um rapaz fugitivo caminhava, já não invisível, já não a correr, apenas avançando ao seu próprio ritmo para o que quer que viesse a seguir.